Boa noite a todos. Shalom Lekulam. Muito bem-vindos. Espero que vocês apreciem, que vocês gostem, que sejam uma bênção a vocês, essas informações. E hoje nós vamos falar sobre Pesach, Páscoa judaica, ligada com o sangue do Cordeiro, que não sei se vocês sabem, essa ligação máxima que no meu ponto de vista, o maior símbolo de Jesus no judaísmo é exatamente essa festa. Tá? Pesach. Em hebraico é Pesach. Pesach, em hebraico, pode ser chamado também de passar, né? Vou explicar para vocês. Pesach é também conhecido como a festa de Zman Herutenu. Zman Herutenu. Zman Herutenu é tempo de nossa liberdade. Tá? Claro, porque ele representa a saída, a libertação da escravidão do faraó, do Egito. Muito bem. Pesach representa passar. Passar por cima, na verdade. Né? Exatamente a explicação é essa, é passar por cima. Tá bom? Então, nós celebramos o quê? A saída da escravidão do Egito. Os judeus foram salvos por Moisés. Vocês conhecem a história, já devem vir, talvez visto até o filme, né? Muito bem. Quando é que vai ser esse ano? Vai ser exatamente na quarta-feira à noite, começa a quinta-feira. Então, no dia 5/4 e vai até o dia 13. Tá bom? São 8 dias. Qual que é o objetivo dessa festa? É relembrar o povo a salvação, vamos a palavra aqui de novo, salvação da escravidão do Egito, por Moisés. Qual é a simbologia maior que tem nessa festa? Exatamente a matzá. Matzá é o pão ázimo, é o pão que não leva fermento, é um pão feito pelos judeus e distribuído até hoje. Aliás, hoje eu acabei de receber uma oferta do rabino, né? Me mandou um pouco de matzot é plural, né? Com um vinho que é kasher, né? Enfim, algumas coisas relacionadas à Páscoa, que começa exatamente nessa semana que vem. Que a essa altura estão todos mais ou menos no caminho da limpeza das casas. Os rabinos, eles fazem mutirão, e eles visitam todas as casas que eles puderem e fazem a limpeza. E todo judeu faz isso, no mundo inteiro. Ele limpa a casa de qualquer resíduo e fermento que exista. Tá? Por quê? Porque está escrito aqui. Nós vamos ver. Quando é que foi celebrado o primeiro Pesach? Primeira festa de Páscoa. Foi exatamente quando acontecia a 10ª praga do Egito. Desculpe. Há 3.500 anos atrás, quando Deus enviou as 10 pragas no Egito, né? E a última praga, vocês lembram da última praga qual que era? Isso, a morte dos primogênitos. Nós vamos falar melhor agora. Antes da 10ª praga, depois das 9 pragas, Moisés ele foi instruído por Deus para pedir a cada família judaica que sacrificasse, preste atenção, que agora começa a nossa história, que sacrificasse um cordeiro, e que molhasse os umbrais das suas casas, das portas das suas casas, com o sangue do cordeiro. Ele pegasse um cordeiro, que matasse um cordeiro, sacrificasse, entre aspas, um cordeiro que não tivesse defeito, etc, 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 né? E que com aquele sangue ele aspergisse ao redor dos umbrais da casa. E com isto, quando Deus passaria por cima das casas dos primogênitos, ele não passaria na casa dos judeus. Tá bom? A gente vai ver aqui também nesses versículos, vou mostrar para vocês, que essa carne que era do cordeiro, os judeus comiam de uma forma assada. Comiam como? Com pão ázimo e ervas amargas. Está inclusive descrito. Êxodo 12, 8-10. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, pão sem fermento. Depois eu vou explicar. Com ervas amargas, a comerão. Qual o sentido da ervas amargosas? Para que o povo lembre dos períodos de amargura que eles passaram no tempo do faraó. Vamos ver. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo.
a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura, e nada dele deixarei para amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Queria dizer para vocês também que existem 3 festas em que judeus do mundo inteiro, a história também nos mostra isso, que 3 festas por ano, os judeus todos subiam ao templo, a Jerusalém, para apresentar os seus sacrifícios. Pesach é uma delas. Pesach é uma das 3 festas que são consideradas festas do Senhor. Eu consegui, vou tentar explicar melhor. Como é que eu posso colocar Pesach para vocês? Existem 2 maneiras que eu posso colocar para vocês: Pesach material e Pesach espiritual. Entenderam? Não entenderam? Vou explicar melhor. Eu devo festejar Pesach conforme eles estão me dizendo, ou seja, eu não posso comer chocolate, porque chocolate tem fermento. Ah, não posso. Ah, sim, não pode. Ah, não pode, não pode. Ah, acho que eu não vou comer pão. Não pode comer pão. Isso é uma forma de você fazer pensar. Aliás, o que a maioria de Israel faz? Tira tudo que é resíduo de fermento, limpa a casa e só come matzá, por exemplo, que é um pão sem fermento. E passa a ser uma torradinha, mais ou menos. Né? Então, tirar o fermento ou fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado sobre o que Deus quer nos dizer com fermento. Eu vou te fazer vou dar uma dica. Você sabe para que serve o fermento? Quando você sabe cozinhar um pão, pergunta para alguém que saiba, do teu lado aí. Para que serve o fermento na feita, fazendo pão, cozinhando o pão? Para que serve? Isso, é para deixar ele maior, né? Ele cresce, o pão cresce. Qual a mensagem que Deus está nos dando? Tira de dentro de você, da sua casa, essa sua casa, tira de dentro da sua casa tudo que estiver te fazendo ficar cheio de si próprio. De novo, tira o que tá te fazendo ficar cheio de si dentro de você. Essa tua casa é você mesmo, é sua, você mesmo. Lembra? Então, o que a gente tem que fazer? Seguir pensar material ou seguir pensar espiritual? Você que decide. As leis e os rituais judaicos, quando Jesus veio, ele nos deixou claro de que nós temos que seguir espiritualmente. Jesus veio para nos imprimir a lei dentro dos nossos corações. Vocês lembram? Eu fiz um estudo a respeito também. Mas vamos ver aqui uma passagem. Começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, né? É 2 Coríntios. Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações. Essa é a carta de recomendação, quando está escrita no teu coração. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Jesus nos ensina isso. E ele continua dizendo, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, claro, por nós, nada é por nós. Ou de pensar alguma coisa por nós, como de nós mesmos. Como a nossa capacidade também ela vem de Deus, que nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento. Novo testamento, que não é da letra. Essas novas leis não é para seguir a letra, mas é para seguir do espírito. Por quê? Porque a letra mata. De novo, a letra mata. O espírito vivifica. Muita gente não entende muito bem que dizer a letra mata. Vou fazer para vocês, a letra mata não quer dizer que o ensino da palavra é ruim. Não, quando você pega e não entende o que você está falando, a letra mata mesmo. É quando você não entende. Por isso você tem que aprender a entrar. Por isso que ele fala examinar as escrituras. Não simplesmente leia.
Tá bom? Deu para entender? Depois a gente pode falar um dia sobre só isso, né? Quero dar mais um exemplo para vocês. Shabat. Todo mundo sabe como é que é Shabat, né? Em Israel, Shabat. Shabat não se faz nada. Não se anda de carro, não pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode, não pode, não pode. Um monte de não pode. Esse é um Shabat material ou espiritual? O que vocês acham? Vamos ver isso aqui, só que eu trouxe para vocês. Marcos. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus disseram: Vês? Por que fazem isso no sábado? Não é lícito. Olha, eles estavam colhendo espigas. E por que vocês fazem isso no sábado? Não pode. Não pode. Está cheio de não pode no sábado. Mas ele disse-lhes: Nunca lesses o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. E ele disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Repetindo, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem foi feito por causa do sábado. Assim, o filho do homem, até o sábado é Senhor. Claro, muito bom. Queria fazer uns paralelos aqui com Jesus, tá? Êxodo. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de ensopo e molhai no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras. Instrução clara, né? Está em Êxodo. Do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta de sua casa até amanhã, porque o Senhor, olha só, o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando ele ver o sangue na verga das portas e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E comereis apressadamente. Isso é uma orientação que Deus deixa claro, que assim comereis, está falando do pão ázimo. E assim comereis, então é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito essa noite e ferirei todo o primogênito. Né? Aqui, se você perguntar para um judeu, por que vocês comem matzá? Ele vai dizer, porque não deu tempo de fermentar o pão. Ó, comereis apressadamente, por isso a gente não teve tempo de fermentar o pão. É uma explicação? É uma explicação que hoje eles usam. É assim que eles usam. Eles esquecem desse versículo. Êxodo 12, também mesmo, ó, também, Êxodo 12, um pouquinho mais adiante, né? E aquele sangue, está escrito, né? Bem claro. Repita comigo. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Aquele sangue vos será por sinal. Esse sinal é Jesus. Vendo sangue, vendo eu sangue, passarei por cima de vós e não haverá entre vós praga de mortandade. Aqui eu trouxe duas fotos para vocês terem uma ideia. Então, só uma referência, né? Shabbat, não, desculpa, Pesach
estão fazendo seder. Seder é uma palavra que é usada na noite de Pesach. Seder é ordem, né? Então, existe uma Haggadah Pesach. Tudo que existe, que acontece em Pesach, a noite de Pesach, é seguindo uma ordem certinha. Todo mundo tem o mesmo livro, chama Haggadah de Pesach, e eles fazem isso certinho, dentro daquele ritual. E essa foto eu trouxe para vocês, só para lembrar de vocês, é o seguinte, que nos mercados, nas lojas, nos supermercados em Israel, você vai encontrar isso aqui muito comum. Todos os alimentos que têm fermento, eles são separados em umas prateleiras bem separadas e são cobertas com uma placa dizendo que isso aqui não é kasher para Pesach. Não é um alimento próprio para Pesach. Tá bom? Eu queria lembrar para vocês como é que era antigamente. Olha, aquele sangue será por sinal, como é que era antigamente? No tempo do templo, né? Existiam sacrifícios. Qualquer um que fizesse um pecado, ele tinha que levar o seu melhor animal, levar o seu melhor sacrifício e levar ao templo, apresentar-se para o sumo sacerdote para que seja feito um sacrifício. Ele matava e aquele sangue ele usava de uma forma tradicional. É assim que era feito. Aliás, eu trouxe essa foto também. Você vai falar, mas aqui não é cordeiro, aqui é uma galinha. Infelizmente tem isso ainda. Até hoje em Israel tem isso. Até hoje no mundo inteiro tem. Eu me lembro quando eu morava no Egito, a minha mãe nas festas, ela chamava o rabino, e ela comprava umas galinhas que não tivessem nenhum tipo de defeito, senão ele não faria também, o rabino. Ele pegava, ele matava e colocava o sangue nas portas, nos umbrais das portas das casas onde a gente morava. Tá certo isso? É uma macumbinha? Eu não sei. O que você acha? Eles usavam. A minha mãe acreditava nisso. Hoje se faz? Infelizmente, eu sei que em Israel ainda se faz. Em todo lugar? Não, em alguns lugares. Mas como é que faz esse sacrifício se não existe mais o templo? Agora a pergunta, por que tem que ser assim? Por que tem que ser com a morte de alguma coisa? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna. Por quem? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o dom de Deus. É por Cristo. Vamos ler Apocalipse juntos? É da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou, você, eu, todos nós, e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Apocalipse. Não é Nessim, é Apocalipse. Hebreus. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Ele entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, que seu sangue, se o sangue dos touros e bodes, cinza dos outros, o santifica, quanto mais a purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Muito bem. Vocês viram, né? A ligação é muito forte, né? Para mim, nesse, né? Essa é a ligação mais forte que existe entre Jesus e o judaísmo. É o maior símbolo de Jesus dentro do judaísmo, é esse aqui, tá? A última ceia de Jesus, estamos fazendo o Santa Ceias, a última ceia de Jesus. Se vocês forem ver, ela foi feita exatamente como se faz uma noite de Pesach, né? Tinha pão ázimo, tinha tudo relacionado a Pesach, tinha tudo. Matzot, tinha tudo. A única coisa que não tinha, sabe o que era? Não tinha cordeiro. Por que não tinha cordeiro? Óbvio,
Óbvio, naquela noite, ele era o cordeiro. Tá? Ótimo, vamos lá continuar. Só para ligar um pouquinho a Santa Ceia, o Kiddush é um ritual judaico que é feito com vinho e acontece em todas as festividades judaicas. Todas as noites de Shabbat, em qualquer festividade judaica, existe um kiddush que é feito com vinho. Antes de qualquer refeição, o pessoal tudo fica em pé, todo mundo fica ouvindo e repetindo amém, etc, 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 etc. E tudo isso era feito em memória. Isso aqui me lembra muito Lucas. E tomando o pão e havendo dado graças, deu-lhe dizendo, isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Em memória. Pesach também é feito em memória. Só que é triste que a gente ouve falar que o pessoal faz Pesach e não usa isso como memória de Jesus. Eu estou colocando isso para vocês hoje, porque vai acontecer Pesach, semana que vem, e eu vejo que isso aqui é o maior símbolo, é em memória de Jesus. Semelhantemente, tomou o cálice e depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Sangue, Páscoa, memória de mim. Espero que você tenha aproveitado até aqui. Esses são alguns símbolos que eu trouxe para vocês, e para trazer a memória e nunca esquecer a presença de Deus. Matzah, que é exatamente o pão ázimo, que é feito sem fermento. E aqui tem uma porção de símbolos, só que eu não vou falar isso hoje, mas tem ervas amargas, raiz forte, etc. Mas tudo era para lembrança, para não esquecer jamais que Deus nos tirou da escravidão. A escravidão que eu falo não é do Egito, é a escravidão interna. Deus é o nosso principal porto seguro para sairmos de nosso deserto, do seu deserto. E para isso eu quero dizer para vocês, existem... Olha como é que Moisés, ele nos salvou. Mesmo que seja Moisés nos salvo, a salvação de Moisés ela era ligada o quê? A uma escravidão. Era ligada a um trabalho braçal, material, físico. Jesus não. Jesus ele veio nos oferecer a salvação da nossa alma. Muito, muito diferente. Salvação da nossa alma. Através do sangue que ele ofereceu dele para pagar os nossos próprios pecados. Isso mesmo. Era isso que eu queria falar com vocês, em nome de Jesus. Espero que vocês tenham aproveitado. Feche seus olhos, coloque a mão no coração e veja Jesus te abençoando. Veja, veja, veja. Veja, veja, Ele está do teu lado. Ele veio te abençoar. Ele veio te abençoar. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Shalom, shalom, ubrachá, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado, Senhor, obrigado por tomar conta. Obrigado, Senhor. Desculpa. Obrigado por tomar conta. Pastor João, da pastora Suzy, de todos os membros, de todos os líderes, de todos os... Pastor Nelson, da pastora Fátima, pastor Sidney, da pastora Rosângela. Obrigado por tomar conta dos meus filhos. Obrigado por tomar conta da minha saúde, Senhor, em nome de Jesus. Agradeço. Que Deus abençoe a casa de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.